tema hoje é a porta do vale. A gente está baseado no livro de Neemias, falamos da porta da ovelha, da porta do peixe, da porta velha, e hoje nós vamos falar da porta do vale. É claro que daqui a pouquinho, para você que está chegando, a gente vai dar uma passadinha rápida no que foi falado, uma revisão de aula, e a gente volta no tema. Vou fazer algumas perguntas, gente, que chegaram aqui, a gente entra no tema então daqui a pouquinho. Tem aqui o Bruno de Passo Fundo. Qual é a influência que os maus pensamentos e as más lembranças podem causar? Eu digo isso porque todas as vezes que eu me lembro de coisas do passado, eu tenho vontade de morrer e eu já tentei suicídio 3 vezes. Quem quer responder? Ô Bruno, uma das consequências você mesmo já diz. Você tem tristeza e até vontade de morrer. Então, você coloca já na sua pergunta 2 situações que são situações que normalmente as pessoas que estão presas emocionalmente a situações traumáticas do passado, ela vai sentir. Uma outra coisa que, além da tristeza e até mesmo essa vontade de morrer no sentido de não ter uma esperança, porque essa vontade de morrer, ela traduz isso, colocar a esperança na morte ou não ter uma perspectiva de melhora e não ter esperança, minando a fé. Inclusive uma vida com uma fé muito rala, um nível de fé muito pequena. Uma outra característica muito interessante são comportamentos que a gente poderia chamar de comportamentos limitadores. Todas as vezes que nós sentimos que vamos estar de novo enfrentando aquela situação que nós não esquecemos, que nós não resolvemos e que nos trouxe uma ferida, nós vamos arranjar uma situação para evitar passar por aquela situação e até mesmo nos limitando, fazendo com que a gente seja paralisado. Algumas pessoas ficam literalmente paralisadas diante da possibilidade de viver aquela experiência traumática novamente. Eu vou até, como eu me sinto parte de vocês aqui, vocês sempre me deixam muito à vontade, às vezes a pessoa está presa no perdão, na falta de perdão também, não consegue liberar perdão e sempre que lembra disso, dá um desespero tremendo. Principalmente quando as pessoas ainda não vivem, né? Ou seja, brigou com uma mãe logo no passado e a gente falou tanto disso na época do perdão, né? Pastor Rogério, Pastor Guerra. Perdão, talvez essa pessoa está passando por isso, perdoar a si mesmo. Sim. Que é o perdão mais porque difícil que tem. Porque realmente os pensamentos e as más lembranças podem causar, porque está dizendo que todas as vezes que ele tem vontade de morrer de pensar no que fez, às vezes não se perdoou por algo que cometeu, né? Isso. É muito sério isso. O mais difícil que tem é perdoar a si mesmo. Você viu como eu estou aprendendo bem com vocês? Estou aqui. Realmente. Se for viajar, é só me ligar. Bom, daqui... Não fale. Bom, tô brincando, viu, pastor? Tô brincando, vamos lá, tô brincando. O dia que eles mostraram o telefone deles aqui, tinha 35 mil ligações para cada um. Tem aqui outra pergunta aqui da Cleice Machado. Ela é do Rio de Janeiro, assiste o programa todos os dias, é a maravilhosa programação, sou edificada, informada, fortalecida e encorajada por vocês a permanecer na presença do Senhor. Gostaria muito de ganhar os prêmios de hoje, amo todos os apresentadores, são lindos e empolgantes, a paz, não é nem pergunta, é só elogio, ô bênção, é gostoso de ler. Esse aqui guarda para você, pastor Guerra. Isso aqui é um testemunho que vale a pena continuar. Obrigado pela parte que me toca. Eu tenho, já falamos de Pastor Guerra, tem aqui uma pergunta exclusiva para você aqui, olha aí. Do Mato Grosso, uma pessoa que anônima, não se identificou, coloca assim: gostaria de saber do Pastor Guerra sobre pessoas que não dão um bom testemunho, mantém o mesmo assim e o pastor coloca a pessoa no altar. E o que eu posso fazer como membro da igreja? Aqui o negócio entorta, né? Porque existe uma situação pessoal, deixa eu fazer até uma pergunta junto com a dela. Que a gente percebe que na comunidade, na igreja, quando a igreja fica bem familiar, aquela comunidade se conhece, uma pessoa conhece a outra. Eu, por exemplo, conheço o pastor Rogério, vivo na intimidade e conheço algumas coisas que não são legais da vida do pastor Rogério. E aí eu vejo depois o pastor da igreja, estou usando aqui suposição, porque eu não conheço nada que não presta do pastor Rogério, a não sei que ser gremista, o resto é tudo bom. Isso é a parte boa. Mas aí às vezes o pastor coloca essa pessoa para algum destaque na igreja, para fazer algo e não necessariamente tem a ciência de tudo aquilo, ou até às vezes tem a ciência, mas ele sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E isso acontece muito, essa pergunta dessa irmã, ou desse irmão. A questão, primeiro tem que respeitar a autoridade, o pastor é autoridade. E ele sabe o que ele está fazendo. E muitas vezes ele está tratando com aquela situação de uma forma de amor,
Entendeu? Já aconteceu isso, eu estar na frente da igreja e a pessoa falar assim, por que fulano tá dirigindo louvor ou está numa liderança e está dando mau testemunho? Aí eu falei, olha, eu estou trabalhando já essa área. E ele já arrependeu, já está, você entendeu? Talvez a pessoa está sendo trabalhada, só que são coisas que não pode ser passadas para frente, são particularidades da pessoa. E talvez ela entrou em uma situação que não foi culpa dela. Muitas vezes a pessoa pode estar devendo, por exemplo, mas vai olhar a situação que ela está devendo. Você entendeu? De repente ela passa por situação de enfermidade, que ela foi obrigada a investir um dinheiro e depois está passando apertada. O outro fala, aí, fulano está devendo, está com o nome no SPC, não sei o que lá, mas vai olhar a situação. Sim. O pastor está sabendo, mas o outro lá não está sabendo. Sim. Não é? Então, primeiro, olhar a autoridade. E segundo, ora para a pessoa, pô. Pede a Deus para abençoar essa pessoa, para restaurar, né? Se for financeiro, pede a Deus para dar prosperidade para ela poder... Se aproxima dessa pessoa e tira suas diferenças. Ajuda a pessoa e tudo. Não é tentar, né, julgar, não. Né? Quem julga é Deus. Nós não temos esse direito de julgar ninguém. Nós não temos esse direito. Perfeitamente. Não é? Então, a situação é orar. Concordo, gênero, número e grau, porque às vezes a gente passa por momentos difíceis na igreja, e a igreja quando vai crescendo, isso ninguém exige perfeição, né, pastor? Já quem é perfeito é no céu, naquela situação, nós somos imperfeitos, isso não pode ser motivo de parâmetro. Por isso, Maurício, que sempre tem esse chamamento da palavra de Deus para nós buscarmos as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. E quando a gente baixa o nosso olhar e começa a ver as coisas de baixo, pensar nas coisas de baixo, isso aí vem à tona. E aí a gente perde a perspectiva divina. Bom, tá respondido então para você que é aí do Mato Grosso, uma resposta não te criticando, muito pelo contrário, mas levando seu olhar, seja um canal de Deus. E olha, vou te dizer uma coisa, muitas vezes os seus olhos percebem algumas dificuldades e problemas, não é porque você está, para você ficar escandalizado, mas sim para você tomar uma atitude celestial diante daquela situação toda. Porque, posso te garantir, tem muita gente que passa desapercebido naquilo que você viu. E naquilo que você viu, se você agir com fé e no princípio celestial, a coisa muda. A Eusina, eu ando com a alma ferida. Se eu fizer esse tratamento, eu vou ter alguma ajuda? Não vou deixar eles responder, porque eu vou responder essa para você. Óbvio, Eusina, você está aqui em Belo Horizonte, deve, assim, com todo carinho te falo isso, deve procurar o Clínica da Alma. Todas as pessoas que foram lá, nenhuma delas que eu conheço pessoalmente chegaram para mim e falaram assim, não gostei do que eles fizeram, não gostei da oração que eles mandaram. Algumas podem até dizer assim, não gostei do que eles disseram porque falou diretamente que eu tenho que mudar. Mas de verdade, todos que estão lá são resgatados pelo Espírito Santo, porque Pastor Rogério, Pastor Rogerinho, Pastor Gay, toda a equipe não trabalham com os seus pensamentos pessoais. É tudo pautado na palavra de Deus. Então, Eusina, eles não vão responder não, eu vou responder. Vai procurar eles o quanto antes, porque você vai ser completamente restaurada, vai ser o melhor tratamento da sua vida. E se tiver alguma coisa envolvendo a sua saúde, eles vão auxiliar vocês com os psicopedagogos, os psiquiatras, os psicólogos, todos aqueles envolvidos na saúde que ali estão. E a última pergunta que eu tenho aqui nas minhas mãos, aliás, não tem mais última não, já li todas. Bom, então vamos pro tema, né? A gente tem um tema interessantíssimo que é a Porta do Vale. O Pastor Guerra sempre tem ali. O Pastor Guerra já está com a leitura ali. Na mão. Ele sempre tem a palavra de Deus, então vamos ler o termo aqui. Nós temos Neemias 3,13 que fala: a porta do vale reparou-se a Anum e os moradores de Zanoa edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e tranca. E uma coisa interessante aqui que fala: e ainda 1000 côvados de muralha até a porta do monturo, que é a próxima. Então, eu achei interessante essa observação aqui, que eram 1000 côvados de muralhas, dessa porta até a outra. Então, tem aí essa porta do vale, a importância dela, assim, né, pela essa distância pela outra porta, né, o valor dessa porta do vale. Deixa eu só falar uma coisinha aqui a respeito disso. Que hoje o Guerra não trouxe anotado, mas eu trouxe no... o seu substituiu ontem. Não, porque como esforçando, né? Porque ele que... Minha Bíblia está dentro do carro. Faz seu como carro, levou minha Bíblia junto. Melhor levar a Bíblia com ela. Ele veio com espadinho. Veio com espadinho hoje. Muitas vezes em nossa vida, Deus nos leva para descer os vales. Portanto, temos a tendência de não gostarmos muito, né? Ou seja, dessa porta do vale. Geralmente achamos que Deus é apenas o Deus
das montanhas, não é? Então a grande diferença está na reconstrução da porta do vale. Muitos são enganados com a falsa promessa de que a partir do momento, né, ou seja, que no momento que se tornam cristãos, jamais passarão por vales em sua vida. Então, percorrendo os evangelhos, nós conhecemos, ou seja, Jesus e vemos que ele foi reconhecido como um homem de dores. Consequentemente, né, nós que somos cristãos, nós vamos passar por dores também. Vales também. No vale, muitas vezes as pessoas têm que... Essa passagem no vale, ela é circunstancial. Né? É necessário, muitas vezes, passarmos pelo vale, desde que não deixemos que ela se torne existencial. Né? Então, é uma circunstância. Ou seja, o vale é um lugar de passagem, não de moradia. Não de moradia, muito bem. É como o deserto é colocado A gente pode fazer essa alusão também ao deserto na Bíblia. É sempre um lugar de passagem, não de moradia. Por isso que entra no que você diz, né, pastor Guerra? É um lugar de momento ali, de circunstância, não de existência. Eu não posso trazer o deserto para morar dentro de mim ou o vale para morar dentro de mim. Não, né? não pode. E é legal, é interessante ouvir o que o pastor Rogério leu e que você comentou, pastor Guerra, porque a gente percebe que hoje é uma porta que ninguém quer entrar. Aliás, nunca ninguém quis entrar, mas muito mais nos dias de hoje. Para recapitular, nós falamos aqui da porta da ovelha, que foi trazer essa identidade entre pastor e ovelha, aquela coisa de você saber valorizar o seu pastor, o pastor saber valorizar essa identidade, né? Vamos ver se você aprendeu direitinho. Recapitula aí. Vamos lá, eu vou fazer então aqui. Vamos ver se ele aprendeu direitinho. Eu só vou patinar na porta velha, porque a porta velha foi o Jean que fez. Tá certo. Essa essa aí nós damos desconto. Essa aí eu passo a bola para vocês. Mas a porta da ovelha, que é resgatar essa figura de autoridade, tantas outras coisas que envolvem nisso tudo, de honra, de princípios. Exato. A do peixe, esse exemplo que nós trazemos, né, o bom exemplo, não adianta nada, a gente falou muito sobre isso, a gente professar situações e não viver as situações, ainda que professar a palavra tenha poder, porque é a palavra pura, ela já é poderosa, chega uma hora que esbarra na nossa atitude, e aí a gente até brincou, o pastor Guerra trouxe essa ideia do peixe, né? Você pesca, mas a rede está totalmente rasgada, o peixe vai embora, não tem escapar. Consolidação, porque não tem bom testemunho. Exato. E aí a porta velha, o que é que vocês vão falar? A porta velha é justamente aquelas coisas velhas, antigas, que não foram resolvidas, que precisam ser tratadas na nossa vida. E essa porta, ela precisa ser restaurada, reconstruída. Para quê? Que essa coisa antiga que não foi resolvida possa ser tratada, resolvida, para que a gente possa experimentar o novo de Deus. Não é? Então, assim, a palavra de Deus ela é muito clara a respeito disso, de nós, ou seja, colocar vinho novo dentro de odre velho, o que vai acontecer? Vai estourar, vai romper. Né? Então, situações da nossa vida, não quer dizer que nós vamos esquecer o velho, o antigo, não tem como, mas na realidade ser tratado para que também coisas do passado que nos edificaram, não é? Que isso sirva para o novo que Deus tem para frente. Amém.